E os irmãos que se encontravam em Filipos se chamavam filipenses, porque sabemos que toda a cidade, os moradores daquela cidade, tem um sobrenome que as pessoas chamam. Por exemplo, quem mora em Camaçari, camaçariense; quem mora em Salvador, soteropolitano. E outras cidades que nós sabemos, que eu não sei todos, mas quem é da cidade sabe como se chama. Então, esta carta que o apóstolo Paulo escreve no livro de Filipenses tem apenas 4 capítulos, aonde o apóstolo Paulo vai expressar as suas experiências através dessa carta. E nessa carta o apóstolo Paulo vai trazer muitas instruções para os irmãos e até mesmo levar agradecimentos pelos feitos daquela igreja. Em algum determinado momento dentro desta carta, o apóstolo Paulo vai dizer que esta igreja chamada Filipos, dos filipenses, existia um servo de Deus, um homem de Deus, ou um pastor, chamado Epafrodito, que ajudou. E ele vai destacar dizendo que a única igreja que se levantou para o ajudar em meio à sua caminhada foi essa. Porque sabemos que o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, era um homem perseguidor dos servos de Deus, do Evangelho, a ponto de buscar para matar, para perseguir, para tirar a vida dos crentes. Saulo anteriormente era um perseguidor do Evangelho. Saulo anteriormente era um perseguidor dos crentes. Mas aprove Jesus ter um encontro com ele, a ponto de ele reconhecer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, essa carta aos Filipos, o apóstolo Paulo destaca muitas experiências que ele viveu, perseguições que ele viveu, mas ele sabia que as perseguições que ele estava vivendo, ou até mesmo viveu, porque no momento em que ele escreveu esta carta, ele estava preso, ele estava carcerado pelo amor de Jesus, pelo Evangelho de Cristo, porque anteriormente ele era um perseguidor do Evangelho, mas agora ele estava sendo perseguido porque ele estava levando a palavra de Jesus. E é assim, muitas vezes na nossa vida nós não entendemos, nós passamos por muitas coisas na vida e não entendemos. Muitas das vezes nós vamos entender ao decorrer da caminhada. E quando eu parei para ler esta carta, eu comecei a me deparar com os conselhos que o apóstolo Paulo nos traz através desta carta, levando para aquela igreja uns conselhos muito importantes, porque sabemos que conselho, existe um ditado no mundo que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque muitas das vezes nós, quando ouvimos conselhos, nós não damos crédito, não damos ouvido aos conselhos. Quando eu falo de conselho,
Bíblia diz que logo depois, em seguida, veio a família. Adão agora teve filhos. Adão agora teve filhas. Adão agora tem uma família. Adão agora vai levar as suas experiências que ele teve para os seus filhos. Adão e Eva vai levar as experiências que ele obteve à sua família. Sabemos da história que Adão teve Caim e teve Abel. É de verdade entender que toda a família, os seus filhos observam os passos dos seus pais. Eu não sei como o pai, ele vai passar a imagem para o seu filho. Talvez seja um pai que esteja no mundo das drogas. Talvez seja um pai que esteja movido ao álcool, às cachaças, à prostituição. E muitas das vezes tem um filho que está observando aquilo. Eu já vi muitas histórias dentro de família, de filhos não serem instruídos pelos seus pais. Louvado seja Deus. E muitas das vezes estes filhos escolherem o caminho certo de seguir. E ele observar o caminho do seu pai e dizer: eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe, porque ele viveu em um ambiente, ou seja, ele viveu uma experiência que ele não quis para a sua vida. Ele não quis pegar a experiência do seu pai, da sua mãe e levar para a sua vida. Tem pais que andam no caminho errado, mas ele ensina o filho que ele deve seguir o caminho certo. Mas muitas das vezes o filho vai olhar com um olhar diferente. Muitas das vezes o filho vai pegar o conselho do pai e vai dizer: quem é você para me dar conselho se você não me dá exemplo? Muitas das vezes o pai quer dar um conselho, mas ele não dá exemplo. E muitas das vezes o pai dá exemplo, mas não dá o conselho. E aqui o apóstolo Paulo é um homem experiente, é um homem que viveu experiências. Quando nós falamos de experiência, eu ouvi outrora o nosso pastor citar sobre que ele nasceu no berço evangélico. E sabemos que pessoas que nascem no berço evangélico têm uma experiência diferente daqueles que não nasceram no berço evangélico. E sabemos, meu pastor, que tem pessoas, filhos de crente, que nascem no berço evangélico, mas num determinado momento da sua vida, ele vai querer experimentar alguma coisa diferente. Ele vai ver, talvez um colega na escola, talvez uma pessoa no trabalho, porque quando eu falo filho, ele pode estar em qualquer idade. Ele pode ser de maior, pode ser de menor, pode ser no trabalho, pode ser na escola. Ele vai observar os seus amigos, ele vai observar os seus colegas, e ele vai querer seguir os passos daquele amigo e daquele colega. Quando eu falo de observação, de experiência, quando eu falo de filho que está
que nós, como seres humanos, até mesmo como servos de Deus, como pessoas que nesse momento não se encontram nos caminhos do Senhor, está passando. Eu não sei você aí fora que está ouvindo esta palavra nesse momento. Eu não sei qual experiência você viveu na sua vida. Eu não sei o que você aprendeu até esse exato momento. Quando eu falo de aprender até o exato momento, eu lembro da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue era uma mulher que tinha gastado tudo que ela tinha. Quando a Bíblia cita tudo, nós vamos entender logo que esta mulher não era qualquer mulher. Quando a Bíblia fala que ela perdeu tudo, não era uma mulher que não tinha condições financeiras. Eu entendo que esta mulher é uma mulher bem sucedida, mas ela decidiu gastar tudo que tinha para recuperar a sua saúde, porque ela via passando uma escravidão por Satanás naquela enfermidade, 12 anos sofrendo. Ela gastou tudo que ela tinha, mas mesmo ela gastando tudo que tinha, ela não conhecia Jesus ainda. Mas a Bíblia diz que um dia ela ouviu Jesus passando e algumas pessoas comentando sobre os feitos de Cristo, e ela falou em seu pensamento que tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. E assim ela foi rompendo a multidão, e rompeu aquela multidão, e tocou nas orlas do vestido de Jesus, e ali ela foi curada. Eu quero te dizer nesta noite, as experiências que você viveu, talvez você não conseguiu aquilo que você almeja, mas eu quero te dizer, Jesus, Ele pode suprir todas e qualquer necessidade. Aleluia. Só basta nós crermos. Queridos, falando de experiências, eu quero trazer um tema para essa mensagem. A mensagem, o tema para essa mensagem que eu quero trazer nesta noite é 3 coisas que precisamos saber sobre a experiência. 3 coisas que nós precisamos saber sobre a experiência. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a experiência, quando eu falo nós, é nós seres humanos, nós que estamos no Evangelho, nós que estamos afastados dos caminhos do Senhor, nós que estamos ouvindo esta palavra. A primeira coisa que eu e você precisa saber sobre as experiências é que todo ser humano passa por experiência. A primeira coisa que eu e você precisa saber sobre a experiência é que todos passamos por experiência. Por que a primeira coisa? Talvez você já até saiba disso, mas muitas das vezes, quando você está passando por momentos difíceis, muitas das vezes, quando você se encontra no fundo do poço, quantas vezes você, muitas das vezes, vai pensar que não tem mais jeito. Quando eu falo isso, não se escandalize, mas isso até mesmo dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes, até nós que se dizemos ser servos de Cristo, muitas das vezes até nós mesmos
e voltei, também já pregava. Eu cuidava do meu filho e ele se encontrava enfermo, em uma situação difícil. E eu, como servo de Deus, pregador do Evangelho, não aceitava aquilo para a minha vida. Eu orei a Deus, peguei um copo com água, orei, apresentei a Deus e falei: meu Deus, eu não aceito isso. Por que eu falei que eu não aceito, Senhor? Porque quando eu pego a Bíblia para ler, quando eu pego a Bíblia para ler, eu vou deparar com experiências de grandes homens e mulheres de Deus. Nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue, como foi citado nesta noite. Nós vamos falar da experiência de Adão e Eva, como foi citado nesta noite. E muitas histórias, até mesmo do apóstolo Paulo, a qual nós estamos lendo nesta noite. Mas quando nós pregamos o que está na Bíblia, muitas das vezes não estamos vivendo o que está na Bíblia. E o próprio Deus, Ele vai permitir que situações aconteçam na minha e na tua vida, que é para que quando nós analisar até mesmo o que pregamos, falando que os grandes homens de Deus viveram, nós precisamos viver. Porque o próprio Jesus, Ele diz: olha, o que eu fiz, vocês farão maiores ainda. E muitas das vezes, quando nós pegamos esta palavra para ler, até mesmo pregar, nós temos que ter esta convicção, que não apenas passamos as experiências dos grandes homens de Deus e das mulheres de Deus, mas também temos que viver essas experiências. Então não se escandalize, muitas das vezes nós passamos por situações difíceis e achamos que só nós passamos, mas não. Todo ser humano, ele passa por situações difíceis. O interessante é o que você vai pegar com aquilo que você tem, as experiências que você viveu, e você vai analisar e vai dizer: não, eu já passei por situações, eu não vou me desesperar neste momento, eu não vou me desesperar. A segunda coisa que nós precisamos saber sobre as experiências é que as experiências, elas são compartilhadas por poucos. As experiências são compartilhadas por poucas pessoas. Ela é vivida por todos, mas compartilhada por alguns. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Às vezes nós estamos vivendo uma vida que achamos que não estão sendo observados, mas tem pessoas que se espelham em mim e você. Tem pessoas que observam o que nós fazemos, as nossas ações, e até mesmo querem nos observa e sente orgulho de nós. Ou ela pode ser desprezada. Orgulho por você ser uma pessoa. Quando eu falo de experiência compartilhada, quando eu falo de experiência observada, eu lembro do profeta Eliseu, que era observado pelaquela mulher. O profeta Eliseu era observado quando ele andava. O profeta Eliseu, aonde ele passava, tinha alguém que estava de olho nele e enxergava que ele era um homem de Deus. O profeta Eliseu tinha alguém que estava com os olhos sobre ele, observando os seus passos. Eu quero te dizer, tem alguém observando o meu e os seus passos. E às vezes, quando nós cometemos algo, nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, mas esquecemos de olhar
seja um pecador, até mesmo dentro da casa de Deus. Mas como pecadores, Deus vai sondar os corações. Quando eu falo de pecador de coração, eu lembro de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora um homem cheio de sangue na mão, aos olhos do homem pecador. E Deus, observando Davi, diz: olha, Davi, você não vai construir o templo, Davi, porque a sua mão está cheia de sangue, mas o teu filho construirá. Mas Davi era um homem sanguinário, mas Deus dizia que ele era um homem segundo o coração dele. Agora, como entender que Davi, um homem cheio de pecado em suas mãos, era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele tinha um coração aquebrantado diante de Deus. Por isso que eu falo que Deus, ele não olha externamente, ele olha internamente. Ele olha o que você fez e olha o seu arrependimento. Quando eu falo de arrependimento, eu lembro daqueles dois ladrões na cruz, para ser crucificado juntamente com Jesus. E diz que um estava zombando de Jesus: oh, você não é o Filho de Deus, por que você não salva a ti? E o outro ladrão estava ali na cruz, sendo crucificado pelo seu pecado, pelo seu ato pecaminoso. Mas ele se arrependeu dentro do seu coração, diz: mestre, quando o Senhor estiver na glória, lembra-te de mim. E Jesus naquele momento perdoou ele e disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós, como seres humanos, não entendemos, não podemos nos importar com o julgamento do homem, porque Deus, ele sonda o meu e o seu coração. E a terceira coisa que nós precisamos saber sobre a experiência é que a experiência, ela é exemplificada por alguns. A experiência, a terceira coisa que precisamos saber sobre a experiência é que a experiência, ela é exemplificada por alguns em algumas partes, de algumas áreas, de formas diferentes. Nós passamos as nossas experiências, muitas das vezes até mesmo sem perceber. O grande exemplo de experiência dentro da Bíblia chama-se Jesus. Jesus era o maior exemplo. A Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu justo sequer. E agora Deus vai pegar o seu filho, o seu único filho, e vai enviar para a terra para morrer pelo meu e pelos seus pecados. Aqui ele vai cumprir o grande exemplo na Bíblia de todos os homens que passaram nas experiências e deixaram em partes de falhas. Alguns cumpriram a parte da fé como Abraão, alguns cumpriram a parte da perseverança, muitos cumpriram muitas partes dentro da Bíblia. Profetas que veio, fizeram suas partes, muitas das vezes, ao decorrer da sua caminhada, se corromperam, deixaram exemplos para nós vivermos em partes, mas Jesus veio cumprir todas as coisas em minha e sua vida. Jesus, ele veio para mostrar o que é certo, o que nós temos que fazer. Então eu quero trazer nesta noite essas três coisas
chegar, porque outrora os seus amigos te observavam. Talvez você era um cachaceiro, talvez você era um drogado, uma prostituta, um prostituto, mas agora você se encontra nos caminhos de Deus, e aquelas pessoas que andavam contigo vão te observar, aquelas pessoas que te viam, como até hoje pessoas comentam a minha vida lá quando eu vivia, quando eu tinha um bar, o bar mais movimentado de Jauá, onde as pessoas bebiam. Eu amanheci o dia ali, alimentando os desejos carnais daquelas pessoas. E quando eu saí dessa vida, alguns clientes observaram para mim: por que você não volta a vender? Eu falei: a Bíblia está escrito que não se tira um porco da lama e lava ele, dá um banho, bota perfume e tornará aquele porco se jogar na lama para se melar todo. Não tem como, irmão. Já tomei muita porrada dentro de igreja, já tomei muita pancada, já tomei muitas, mas hoje eu posso até ficar um pouco assim, mas eu não me afasto dos caminhos do Senhor. Eu não me enxergo, irmão. Eu não me enxergo longe de Jesus, porque o mundo jaz no maligno. Não tem nada para oferecer para mim e para você. Tudo é ilusão. A vida vai passando, nós vamos acordando para a vida. Nós vamos perdendo mãe, nós vamos perdendo irmão, amigos, e vai observando a vida e procurando entender o sentido da vida. Uma vez eu estava estudando para pregar sobre o sentido da vida, mas é um complexo, é muito grande para você trazer uma mensagem sobre isso. Sentido da vida, eu vi, pegando algumas peças, que é um quebra-cabeça muito grande, mas eu posso trazer aqui de antemão para você que o maior sentido da vida é servir a Jesus. Não existe outro sentido, irmão. Você vai para um lado, vai para o outro, você vai fazer igual o filho pródigo, mas o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eu podia até pregar aqui sobre o sentido da vida, mas eu vou trazer logo o resultado. Jesus é o nosso sentido. Servir a Deus é o maior sentido que nós podemos viver. E assim eu agradeço